Olá, sejam bem-vindos ao IOB Concursos. Eu sou a professora Bárbara Brasil, a sua professora de Direito Civil. Agora nós vamos adentrar no estudo do pagamento. Pessoal, o pagamento, ele é o adimplemento da obrigação, é a satisfação da obrigação. Quando um credor firma uma relação jurídica obrigacional com o devedor, é o pagamento que vai pôr fim à relação jurídica obrigacional. E o pagamento, ele satisfaz tanto o credor, que ele fica o quê? Recebeu o objeto da prestação, e ele satisfaz o devedor, porque o devedor, ele cumpriu com a prestação e exonerou-se. Exonerou-se, libertando todo o seu patrimônio de eventual responsabilidade pelo não adimplemento da obrigação. Então, o pagamento, ele é algo que satisfaz o credor e satisfaz o devedor. Se o pagamento é algo que deixa o credor satisfeito e o devedor satisfeito, a gente precisa de saber algumas regras quanto ao pagamento, porque é um pagamento que vai gerar a extinção normal, a extinção natural das obrigações. Para eu saber essas regras do pagamento, a gente precisa de saber quem é que paga, quem é que recebe, quando que eu pago, qual que é o lugar do pagamento? Então, primeiro a gente responde a pergunta: quem são os sujeitos do pagamento? Quem é aquele que paga? Ora, tradicionalmente aquele que paga é o devedor, ele é que paga. Só que nada impede que o pagamento ele seja feito por um terceiro. Aí que você tem que tomar cuidado. Se esse terceiro ele tem interesse jurídico ou não no pagamento. Porque se eu estou diante do pagamento feito por um terceiro e esse terceiro tem interesse jurídico no pagamento, quando ele vai lá e efetua o pagamento, a consequência vai ser uma. Se eu estou diante de um terceiro que não tem interesse jurídico no pagamento, ele vai lá e efetua o pagamento, a consequência vai ser outra. Quem é aquele que tem interesse jurídico no pagamento? É aquele que sabe que se ele não vier a efetuar, se o devedor não vier a efetuar o pagamento, ele vai sofrer nas costas dele a responsabilidade no seu patrimônio pelo inadimplemento do devedor. Como ele quer evitar uma responsabilidade sobre o seu patrimônio diante do inadimplemento do devedor, e essa responsabilidade vem de forma agravada, vem de forma mais pesada, ele vai lá e paga, evitando o inadimplemento do devedor. Quem que é esse que tem interesse jurídico no pagamento? O fiador. O fiador ele tem interesse jurídico no pagamento porque ele sabe que se o devedor não vier a pagar e não tiver patrimônio suficiente para saldar essa dívida, é ele que vai suportar o pagamento. Vai suportar o pagamento com o valor do principal, mais juros, mais correção monetária, mais honorários advocatícios. Então, para ele evitar a gente costuma dizer que é os efeitos deletérios da mora, as consequências da mora, ele vai lá e efetua o pagamento. O terceiro que tem interesse jurídico no pagamento, que é o caso do fiador. Quando ele efetua o pagamento, ele se subroga na posição de credor. Há uma substituição da posição de credor. Sai o credor originário e entra o fiador. Há uma subrogação legal. E quando ele se subroga legalmente, nos termos do artigo 346 do Código Civil, ele, fiador, passa a ostentar agora a posição de credor. Passa a ostentar a posição de credor e vai lá e exige do devedor a satisfação do débito que ele que teve que arcar em virtude do inadimplemento do devedor. Agora, quem é o terceiro não interessado juridicamente no pagamento? É aquele que, se o devedor não vier a efetuar o pagamento, ele não vai sofrer no seu patrimônio as consequências decorrentes do inadimplemento do devedor. Ele nada vai suportar no seu patrimônio em decorrência do inadimplemento do devedor. Ele paga, então, não porque ele tem um interesse jurídico no pagamento. Ele paga porque ele tem um interesse meramente moral. Quem são eles? Os pais que pagam a dívida dos seus filhos, a irmã que paga a dívida da outra irmã, os avós que pagam a dívida dos seus netos, a madrinha que paga a dívida do seu afilhado. Esses não têm interesse jurídico no pagamento. Eles têm um interesse meramente moral. Quando o terceiro que não tem interesse jurídico no pagamento paga, ele pode pagar sob duas formas. Ou ele paga e paga em nome próprio, ou ele paga e paga em nome do devedor. Se o terceiro que não tem interesse jurídico no pagamento vai lá e paga em nome próprio,
O ordenamento jurídico garante a ele o que? O reembolso, a restituição. Não haverá subrogação, porque ele não tem interesse jurídico no pagamento. Haverá uma restituição, direito de restituição, direito de reembolso. Agora, se o terceiro que não tem interesse jurídico no pagamento vai lá e paga em nome do devedor, entende o ordenamento jurídico que ele fez uma doação. Como o ordenamento jurídico entende que ele fez uma doação, ele não vai fazer jus à subrogação, como também não vai fazer jus à restituição ou reembolso. Então, olha o escalonamento. Se um terceiro tem interesse jurídico no pagamento, vai lá e paga, subrogação legal. Não tem interesse jurídico no pagamento, pagou e pagou em nome próprio, direito à restituição ou reembolso. Pagou e pagou em nome do devedor, doação. Não tem subrogação, não tem restituição, não tem reembolso. Essas regras estão no artigo 304 do Código Civil, 305, 306 do Código Civil. E quem é que recebe? Tradicionalmente, aquele que recebe é o credor. Só que nada impede que o pagamento seja recebido pelo representante do credor. Então, o pagamento, ele pode ser recebido pelo credor ou por aquele que o representa. Seja um representante legal, que são os pais representando seus filhos menores, o tutor representando o tutelado, o curador representando o curatelado, ou um representante convencional, aquele representante que ele é instituído por ato de manifestação de vontade das partes. Se eu efetuo o pagamento àquele que não é o credor, ou aquele que não representa o credor, eu paguei mal. Como eu paguei mal, eu posso vir a ser compelido a pagar 2 vezes. Só que eu posso efetuar um pagamento àquele que não era o credor, ou àquele que não representava o devedor, o credor, perdão, e esse ato não vai ter o condão de gerar uma ineficácia do meu pagamento. Como? Primeiro, se eu efetuo de boa fé um pagamento àquele que aparentava ser o credor, esse pagamento vai ser hábil a me exonerar. Ou seja, se eu faço um pagamento a um credor putativo, aquele que aparentava ser o credor, esse pagamento vai me exonerar. Aí é o credor originário, o credor verdadeiro, que vai ter que buscar do credor putativo a satisfação do seu crédito, porque eu já estou exonerado. Ou se eu faço o pagamento àquele que não representava o credor, mas vem posteriormente o credor e ratifica esse pagamento. Vem posteriormente o credor e confirma esse pagamento. Vai gerar a extinção da obrigação para mim. Então, cuidado com o credor putativo, cuidado para aquele que não representa o credor, mas depois vem o credor, ratifica, depois vem o credor e confirma. Gera a extinção da obrigação. Dá uma olhada no artigo 319 do Código Civil. Feitas essas considerações, você tem que analisar comigo agora qual que é o lugar do pagamento. Qual que é o lugar do pagamento, pessoal? O pagamento, ele vai ser efetuado, em regra, no domicílio do devedor. Então, o pagamento ele é efetuado, em regra, no domicílio do devedor como uma forma de satisfazer mais facilmente a obrigação. Olha o 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, porque é uma forma mais normal, uma forma mais facilitada do devedor satisfazer a obrigação. Só que nada impede que as partes tenham pactuado que o pagamento seja feito no domicílio do credor ou o pagamento seja feito em um terceiro local. Olha o que o Código Civil coloca: salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei ou então da natureza da obrigação. Então, como regra, o pagamento ele é feito no domicílio do devedor. Nada impede que as partes tenham pactuado que o pagamento tenha sido feito no domicílio do credor. Se as partes tiverem pactuado mais de um local para efetuar o pagamento, a quem compete a escolha quanto ao lugar do pagamento? Aí é que você tem que tomar cuidado. Se as partes tiverem pactuado mais de um local para efetuar o pagamento, a escolha quanto ao local do pagamento não vai estar nas mãos do devedor. Excepcionalmente, o Código Civil fugiu à sua lógica e colocou que a escolha vai se concentrar nas mãos do credor. É o credor que vai ter que escolher o local em que será efetuado o pagamento. E mais,
O pagamento reiteradamente feito em local diverso daquele que foi pactuado gera uma presunção para o devedor que o credor renunciou, que o credor abriu mão do local do pagamento então pactuado. E, por tal razão, não vai poder exigir do devedor que seja efetuado o pagamento no local anteriormente ajustado. Não. Porque vai ser um comportamento contraditório que quebra a boa-fé objetiva. Então, o credor não vai poder constituir o devedor em mora, nos termos do artigo 394, 395 do Código Civil, pelo fato de o devedor estar efetuando o pagamento em local diverso daquele que foi pactuado. Por quê? Pagamento feito em local diverso daquele que foi pactuado, de forma reiterada no tempo, gera uma expectativa no devedor que o credor renunciou ao local do pagamento. Então, o credor não vai poder constituir o devedor em mora. Então, se eu pactuei como local do pagamento São Paulo, e o pagamento está sendo efetuado reiteradamente no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, não vai poder, depois de um longo lapso temporal, o credor exigir que o pagamento seja efetuado em São Paulo, sob pena do devedor ser instituído em mora, porque abriu mão do local do pagamento. Então, cuidado com o artigo 327 do Código Civil e cuidado com o artigo 330 do Código Civil. E qual que é o tempo do pagamento? Você tem que tomar cuidado que o tempo do pagamento é aquele prazo estipulado pelas partes. Então, se eu firmei um contrato com você, nós dois vamos ajustar qual que é o momento em que será efetuado o pagamento, o momento em que será efetuado o adimplemento da obrigação. Só que se as partes nada tiverem convencionado quanto ao momento do pagamento, gerará o quê? O pagamento imediato. Olha o que fala o 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então, não fixou data para o pagamento, não, então eu vou exigir imediatamente. Só que você tem que tomar cuidado com uma disposição que vem no artigo 134 do Código Civil, quando ele regula o termo. Se as partes não tiverem convencionado o tempo do pagamento, será exigido imediatamente, salvo em duas situações. Se o local da celebração do contrato for diverso do local da execução, primeira situação, e segundo, se for da natureza do negócio jurídico exigir um tempo, exigir um lapso temporal. É o caso, por exemplo, do contrato de mútuo. Se eu empresto para você uma quantia em dinheiro, não fixo a data para você me pagar, não posso falar que eu vou te cobrar imediatamente, que vai vencer imediatamente a dívida. Senão, você não precisa me pedir dinheiro emprestado. Se é para você me pagar na hora, não precisa me pedir dinheiro emprestado. Então, nessas duas situações, se for da natureza do negócio, ou então se o local da celebração for diverso do local da execução, eu não posso falar que vencerá imediatamente. Cuidado com o 134 do Código Civil. Só que existem determinadas situações em que será admitido o vencimento antecipado da dívida, ou seja, o credor só pode cobrar do seu devedor depois de vencida a dívida e não paga. Antes de vencida a dívida, ele não pode cobrar, salvo nas situações excepcionais do 333. Porque se amoldado a qualquer uma das situações excepcionais do 333, vai vencer antecipadamente a dívida. E vencida antecipadamente a dívida, eu posso cobrar antes da data pactuada. Porque a regra é que eu só posso cobrar na data depois da data pactuada e não tendo havido o pagamento. As hipóteses do 333, todas elas, você vai visualizar comigo, o credor está correndo um risco de não receber o seu crédito. Por isso que o legislador vence antecipadamente a dívida. Inciso 1. No caso de falência ou de concurso de credores, olha o credor correndo o risco de não receber o seu crédito. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, olha o risco dele não receber o seu crédito. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Olha o risco dele não receber o seu crédito. Nos casos desse artigo, se houver débito de solidariedade ativa, não se reputará vencido quanto aos demais devedores se eles forem solventes. Então, nessas situações de vencimento antecipado da dívida, posso cobrar antes de ela estar vencida, porque o credor está correndo o risco de não receber o seu crédito. Feitas essas considerações, bora para a nossa questão de concurso? No caso de imputação do pagamento, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro no capital e depois dos juros. Não. Havendo capital e juros, primeiro eu efetuo o pagamento dos juros, depois eu efetuo o pagamento do capital.
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo não é válido para exonerar o devedor do débito para com o verdadeiro credor. Falso. É válido para exonerar o credor do verdade perante o devedor em relação ao verdadeiro credor. Então, ele exonera o devedor em face do verdadeiro credor. É o verdadeiro credor que vai ter que cobrar do credor putativo o valor que ele recebeu. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se, a restituir-se do valor que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. E se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso na data do vencimento. Certa resposta. Então, a resposta correta é apenas aquilo que se afirma na letra C. Com isso, vocês acabaram de estudar comigo as regras quanto ao pagamento. Muito obrigada!